Bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto nesta manhã de domingo, lendo uma palavra que está no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos e congregados, ainda que virtualmente, para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para prestar culto ao Senhor em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, que nos conduza em toda a ministração desse culto, a palavra que vai ser pregada, os louvores que vão ser levados ao Senhor e as orações que serão feitas aqui. E que tudo seja feito para o louvor e a glória e a honra do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã, Senhor, muito obrigado por, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na sua presença, mais uma oportunidade, Senhor, que nós temos o privilégio, Senhor, de sermos usados, de sermos instrumentos das suas mãos, Senhor, para, Senhor, participar na sua obra, no seu grande plano, Senhor, que a sua vontade seja realmente realizada, Senhor, neste culto, neste momento de louvor, Senhor, que cada um que, Senhor, esteja participando agora e também assistindo em casa, Senhor, possa sair deste momento e deste culto transformado, Senhor, com mais alegria, com mais esperança, com mais paz no coração, diante de qualquer problema que esteja passando, qualquer dificuldade. Senhor, nós pedimos que neste momento de louvor nós possamos, Senhor, verdadeiramente te adorar, te exaltar, Senhor, e fazer tudo para a sua honra, para a sua glória, Senhor, de forma que agrade o teu coração, Senhor, com pureza no nosso coração, Senhor, com simplicidade, com humildade, Senhor, e com quebrantamento, com um desejo verdadeiro, real de te servir, de te exaltar nesse momento, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento, nós agradecemos pela vida de cada um, Senhor, neste culto, de cada um que está assistindo, nos acompanhando em casa. Senhor, nós pedimos para as famílias deles, para as casas deles, Senhor, que esse culto seja, Senhor, no meio do Senhor tocar na vida deles essa manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos que conduza, Senhor, nosso louvor, nosso tocar, nosso cantar, Senhor, e a palavra também que vai seguir, que tudo seja, Senhor, transmitido do teu coração para nossas bocas, para nossas mãos, Senhor, e totalmente verdadeiro, sincero e puro, como é a sua vontade,
beleza, a sua grandeza, o seu poder e seu grande amor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.
vento a soprar, me ancorar no mar. Oh, minha canção, e o meu coração seja um fogo a queimar, a força é como o ar. Oh, minha canção, tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu és bom. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós tivemos de estarmos reunidos sempre na verdade, Senhor, para, Senhor, louvar o seu santo nome. Senhor, nós entregamos neste momento todo louvor, toda adoração. Senhor, nós entregamos nossas vidas e as vidas, Senhor, de cada um nessa igreja. Senhor, que esteja assistindo. Senhor, para que cada um de nós continue sendo transformado por sua presença, por seu amor, Senhor, por sua palavra que vai ser compartilhada agora. Senhor, nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos para Ti. Tu és o Rei do nosso coração, Tu és o Rei dessa terra, Tu és o Rei da nossa igreja, Senhor. Nós Te louvamos. Senhor, então, em nome de Jesus, muito obrigado. Senhor, continue abençoando, se derramando, conduzindo esse culto. Senhor, que continue sendo tudo do seu agrado, tudo conforme a sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus por esse instante de louvor, ainda que breve, mas muito significativo. Louvado seja o nome do Senhor pela liberdade que nós temos de louvá-lo livremente, em espírito e em verdade, conduzidos pelo Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, por favor, vamos ler juntamente comigo uma palavra que está no livro do Gênesis, no capítulo 3, nos versos de 17 a 19. Gênesis, capítulo 3, versos de 17 a 19, em nome do Senhor Jesus.
E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, a tua palavra foi lida, e nós bem sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, que a tua palavra fala por si mesma e que a tua palavra jamais volta vazia. Senhor, sabendo isso, eu te peço, Senhor, que o Senhor me conduza em todo momento, em todos os instantes que eu estiver compartilhando essa palavra aqui, Senhor. Que o Senhor me dê clareza, que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me faça fiel no compartilhar a tua palavra. Que o Senhor abra os olhos do entendimento, que o Senhor abra o coração das pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã de domingo, para que essa palavra entre pelos ouvidos e desça ao coração de cada um de nós e faça vida em todos nós, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como nós podemos constatar no texto que acabou de ser lido, a terra toda foi amaldiçoada por causa do pecado. E em consequência disto, quer dizer, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, a terra adoeceu. A terra adoeceu e nós vivemos em um mundo doente. A terra adoeceu e nós também, a nossa alma adoeceu. É por isso que nós temos tantos conflitos. É por isso que nós temos tantas crises de depressão, tantas crises de ansiedade, tanta opressão entre todo o nosso povo. Porque nós vivemos em um mundo doente. Nós vivemos em um mundo adoecido pelo pecado. Meus irmãos, todas estas pestes, estas pragas, estas pandemias, inclusive a Covid-19, que assolam, que já assolaram a humanidade ao longo dos anos, são consequências do pecado. Porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado. E a gente pode constatar que o pecado alterou drasticamente o equilíbrio natural da natureza. E todas essas catástrofes naturais, essas enchentes, as secas prolongadas, as tsunamis, as nevascas, os terremotos, são consequência do pecado. Todas essas catástrofes naturais são consequência da maldição com que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas é bom a gente ressaltar que apesar da terra ter sido amaldiçoada por causa do pecado, que apesar desta maldição ter alterado drasticamente o equilíbrio da natureza, todavia, meus irmãos, a terra não se tornou completamente estéril. A terra não perdeu a sua capacidade de produzir alimentos para alimentar o homem. Mas tem um porém. Depois do pecado, o homem que antes era sustentado por aquilo que brotava naturalmente no jardim, a gente pode constatar isso em Gênesis 2:9, que a palavra diz que o Senhor fazia brotar do solo, da terra, o alimento para o homem, e o homem se alimentava disso, né? Depois do homem ter pecado, as coisas mudaram. A partir daí, ele passou a ter que trabalhar arduamente
duramente para extrair da terra, para obter da terra o seu próprio sustento. Ele teve que suar muito, muito mesmo, para conseguir se alimentar da terra, para conseguir tirar da terra todo o alimento que ele necessitava para o seu sustento. É bom a gente lembrar também que cuidar da terra, para tirar dela o nosso sustento, não é uma tarefa muito fácil. É verdade que tem pessoas que gostam de trabalhar com a terra. Nós mesmos temos uma irmã na nossa igreja, a Salma, que gosta muito de plantar, que gosta muito de cuidar da terra. Mas o quintal da Salma é muito pequeno. A Salma cuida de um quintal muito pequeno. Ela faz isso por lazer. Porque uma coisa é você cuidar de um quintal pequeno. Uma coisa é você fazer isso por lazer. E outra coisa é você ter que cultivar a terra, ter que arar a terra, preparar a terra e plantar e cuidar da plantação, para tirar dali o seu próprio sustento. Cuidar da terra não é uma tarefa fácil. Eu costumo dizer, inclusive, que ter uma chácara é muito bom, mas melhor ainda é você ir na chácara dos outros. Porque você chega lá, está tudo cuidadinho, arrumadinho, limpinho, e o dono da chácara tem que capinar, tem que cuidar do mato, tem que cuidar das coisas. Meus amigos, cuidar de uma chácara, cuidar de um pedaço de chão não é fácil. O bom mesmo é só visitar. Então vocês vejam como as coisas mudaram no Jardim do Éden. Aquele homem que antes comia de tudo que brotava, agora ele teria que cuidar da terra para tirar dela o seu próprio sustento. E o Senhor disse a Adão também, nos versículos 18 e 19 de Gênesis 3, que ele cuidaria da terra, que ele cultivaria a terra, mas a terra, além de produzir o alimento dele, também produziria cardos e abrolhos. Que cardos e abrolhos são esses? São ervas daninhas, são pragas, são espinhos. Não sei se vocês conhecem uma plantinha chamada tiririca. Essa plantinha, quando toma conta de um pedaço de chão, ela se multiplica rapidamente e ela é uma erva daninha difícil demais de combater. Ela é difícil demais de morrer, essa erva daninha. E ela empobrece o solo. E é uma erva daninha que não tem validade nutricional nenhuma, nem para os homens, nem para os animais. Então existem muitas pragas que estão assolando o nosso chão, que estão assolando a nossa terra. E todas essas pragas vieram em consequência do pecado. Vejam vocês a quantidade de defensivos agrícolas, a quantidade de agrotóxicos, a quantidade de fertilizantes químicos que têm sido lançados no solo e no ar todos os dias, com o propósito de fertilizar a terra e com o propósito de defender a terra das pragas que a infestam. E esses fertilizantes e esses agrotóxicos que têm sido lançados no solo têm envenenado os nossos mananciais de água, têm envenenado o nosso ar, têm envenenado a nossa flora, têm envenenado os nossos animais e têm causado a morte de grande parte da nossa flora, da nossa fauna e dos nossos mananciais naturais de água. Meus irmãos, a parte mais afetada com o advento do pecado, com a maldição que foi lançada sobre a terra, seguramente foi a natureza. A natureza foi a maior afetada por causa do pecado. A natureza é quem mais sofre as consequências do pecado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz acerca desse assunto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 19 a 22. Romanos 8, de 19 a 22, que diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta dores de parto até agora. A criação geme, a criação suporta dores, não é de parto, este parto é o que eu acendei para minha conta. Mas são dores similares às dores de parto, que o apóstolo Paulo diz que para gerar vida é necessário dores de parto. Meus irmãos, a criação, a natureza, tem sofrido demasiadamente por causa da ganância do homem. A ganância do homem tem provocado um desequilíbrio em toda a natureza. O homem tem destruído as florestas. O homem tem destruído os nossos recursos naturais. Porque a ganância do homem não tem limite. Porque o homem é um ser insaciável, um ser que não teme a Deus e um ser que não respeita os outros homens e nem a natureza. A natureza tem sofrido arduamente nas mãos dos homens por causa do pecado. Mas a natureza tem também retribuído ao homem a maneira que ele tem tratado a natureza. Essas enchentes, essas nevascas, esses terremotos, esses tsunamis, é tudo uma resposta da natureza ao homem pela maneira que o homem tem agredido a natureza. Bom, até agora eu só falei de coisas aparentemente ruins. Agora a palavra de Deus também aponta um caminho para que essas coisas possam ser consertadas. E nós vamos entrar agora na parte em que a palavra de Deus aponta esse caminho. Até agora eu fui só o profeta da tragédia. Mas agora eu quero dizer para os irmãos que há esperança. E a esperança que o Senhor nos dá, ela está mais claramente explícita no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, nos versos 13 e 14. Vamos ler juntos 2 Crônicas 13, 7 e 14, para ver, o que é que o Senhor nos aconselha que nós façamos, para que nós possamos reverter esse quadro de maldição com que a terra foi amaldiçoada. E diz assim, vamos ler juntos, Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto nos deixa bem claro que essas tragédias, essas catástrofes naturais, essas pestes, essas ervas daninhas, esses insetos, esses gafanhotos que têm consumido a nossa terra, todos eles foram enviados por Deus. Meus irmãos, tudo o que está acontecendo está no mais absoluto controle do nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Inclusive essa Covid-19, ela está no mais absoluto controle do nosso Deus. Foi Deus quem enviou. Por mais que pareça paradoxal, falar que um Deus de amor envia peste, envia ervas daninhas, envia pragas para consumir a terra. Isto é verdade. Eu falo isso apoiado na palavra de Deus. Nós não devemos esquecer nunca que Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus retribui a cada um segundo as suas obras. O homem está pagando pelos próprios erros dele. O homem está pagando pelo próprio pecado dele. Mas tem um jeito de mudar isso. Tem um jeito de mudar isso. E nós vamos ver aqui qual é a dica que o Senhor nos dá para mudarmos esse quadro, Após o Senhor ter trazido todo esse mal em consequência do pecado, a palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar. Meus queridos, nós, o povo de Deus, nós, a igreja de Deus, diante dessa maldição com que a terra foi amaldiçoada, diante desse quadro nefasto que nós temos vivido, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos pôr a nossa boca no pó, como a palavra diz em Lamentações 3, se não me engano, no versículo 33, diz o seguinte: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. A nossa esperança está em nos humilharmos diante de Deus. A nossa esperança está em colocarmos a nossa boca no pó, assim como Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 1, nos versos de 1 a 7, a palavra diz que Neemias estava confortavelmente instalado na corte do rei. Ele era copeiro do rei. E ele teve notícias que Jerusalém estava destruída, que o seu povo passava fome, que o seu povo vivia na maior miséria. E o coração de Neemias se quebrantou. Ele passou a se humilhar e a chorar diante de Deus. Ele passou a orar e a confessar os seus pecados e o pecado do seu povo e clamar a misericórdia de Deus. Neemias percebeu que o seu povo, às custas da sua própria força, pelos seus próprios méritos, eles jamais conseguiriam se livrar daquela situação nefasta na qual eles viviam. Meus queridos, essa situação que nós temos vivido, a dificuldade que nós temos enfrentado, a dor que nós temos sofrido nesses dias, meus irmãos, tudo isso se resolve com uma coisa: humilharmos-nos na presença do Senhor, clamarmos ao Senhor, reconhecermos a nossa insuficiência, a nossa total dependência do Senhor, a nossa total falta de capacidade para resolvermos os problemas que nós temos enfrentado. Foi assim que Neemias fez. Ele foi para diante de Deus, ele jejuou, ele orou, ele se humilhou, ele se quebrantou diante de Deus, ele se arrependeu dos pecados dele, ele clamou a misericórdia do Senhor, ele se voltou para o Senhor de todo o coração, e o Senhor ouviu o clamor de Neemias, e o Senhor capacitou Neemias, e levantou um pequeno exército, através do qual o Senhor pôde restaurar naqueles dias a sorte de Jerusalém. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos, a cidade de Jerusalém foi reconstruída, as famílias de Jerusalém foram amparadas, e dentro dos muros de Jerusalém, aquela família encontrou paz e descanso. Meus amigos, hoje em dia nós vivemos cercado por muros, câmeras de televisão, cerca elétrica, concertina. Nós temos construído muros físicos muito altos para nos proteger. Nós precisamos aprender a construir também muros espirituais, porque o que vai garantir a nossa segurança não são os nossos muros físicos, os nossos muros espirituais. Esses muros se constroem com humilhação, com choro, com quebrantamento e com oração diante do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que nós devemos orar constantemente. Meus irmãos, orar constantemente não é meramente uma opção, é uma necessidade, é um mandamento que cumpre-nos a todos nós obedecermos esse mandamento, porque a oração é um canal aberto, através do qual nós temos comunhão livremente por meio da pessoa de Jesus com o nosso Deus. Nós precisamos orar constantemente pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelos nossos governos, pela nossa comunidade, pela nossa vizinhança. A palavra diz em Filipenses 4:6, nós não devemos andar inquietos ou ansiosos por coisa alguma, mas que antes devemos apresentar diante de Deus as nossas orações com súplicas, com petições e com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. O Senhor está nos sugerindo, meus irmãos, trocarmos a ansiedade, trocarmos a inquietação pela oração.
Ao invés de andarmos inquietos e ansiosos, vamos usar esse tempo, vamos aproveitar esse tempo para estarmos orando. Toda vez que bater aquela ansiedade, aquela inquietação, vá para o seu quarto, feche com o seu Deus no seu quarto, dobre os joelhos, clame a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A oração, o quebrantamento, a humilhação diante de Deus é que pode restaurar a nossa condição. É nos arrependermos, é deixarmos os nossos pecados, é nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. A palavra diz também, irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 3 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós acharemos o Senhor, nós teremos a livre do Senhor, a nossa terra será curada, a nossa terra será sarada dessa enfermidade, dessa doença que o pecado trouxe à nossa terra, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Vejam bem, meus irmãos, a cura para a nossa terra, a resposta para todos os problemas que têm assolado a nossa terra, passa necessariamente por nós, passa necessariamente pela igreja. Nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu para fazermos a diferença nessa terra. Nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu para nos humilharmos diante do Senhor, para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração e para orarmos constantemente, dia e noite, porque o Senhor prometeu que se nós fizermos assim, Ele vai ouvir dos céus o nosso clamor, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Nunca é demais dizer, meus irmãos, que a igreja, ela é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é a principal responsável, se não a única, para testemunhar da glória de Deus nessa terra, para que a luz de Deus chegue em toda essa terra, para que a luz de Deus resplandeça em cada lar, em cada família, em cada pessoa deprimida, em cada um daqueles que vivem nas trevas. Meus irmãos, mais uma vez, eu quero afirmar que a cura para esse mundo, que para que a terra seja sarada, nós, o povo de Deus, temos que nos humilhar, temos que orar, temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele prometeu que Ele vai ouvir dos céus a nossa oração, Ele vai perdoar nossos pecados e vai sarar a nossa terra, se nós agirmos dessa forma. Cada um de nós deve assumir a sua responsabilidade, como intercessor, como reparador de brechas, para que o nosso mundo, para que a nossa terra se torne uma terra habitável, não só para nós, mas também para os nossos filhos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico e te bendigo pelo teu Espírito Santo que me conduziu na pregação dessa palavra. Senhor, eu sei que certamente eu devo ter ficado bem aquém daquilo que era necessário, mas naquilo que eu fiquei aquém, Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo que complete, que complemente no coração e na mente dos meus irmãos que estão me ouvindo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra, que não volta vazia, faça vida, mais uma vez nas nossas vidas, a começar pela minha vida mesmo, Senhor. E que o seu povo, que se chama pelo seu nome, Senhor, se humilhe, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, se volte para o Senhor de todo o coração e ore constantemente, Senhor, para que o Senhor ouça dos céus a nossa oração, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. E que a sua igreja, Senhor,
manifeste na prática o amor do Senhor Jesus, acolhendo as pessoas, cuidando das pessoas, ensinando as pessoas a cuidar de si mesmas e umas das outras, pregando o Evangelho a todas as pessoas, para que as pessoas se arrependam e se convertam e sejam salvas, e o Senhor venha e sare a nossa terra. Eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos passar aos nossos avisos corriqueiros, que às vezes podem ser entediantes, mas que são absolutamente necessários. Primeiramente, eu quero lembrar aos irmãos da nossa conta no Banco do Brasil, conta corrente 7870, agência 29181, Igreja Cristã Sal da Terra Martins, Banco do Brasil. Que os irmãos continuem nos abençoando e abençoando a si mesmos com seus dízimos e as suas ofertas. Que Deus abençoe a todos aqueles que têm sido fiéis e aqueles que não têm sido fiéis. Que Deus tenha misericórdia deles e os convença da necessidade de serem achados fiéis, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Porque dízimo e oferta não é só uma opção. Dízimo e oferta é um mandamento e cumpre-nos obedecer. Amém, meus irmãos? Quero lembrá-los também da campanha de 52 semanas de oração que o Ministério Sal da Terra implantou pela plantação de uma igreja Sal da Terra em todas as capitais do Brasil que ainda não tem uma igreja Sal da Terra. Pelos missionários que estão pelo mundo todo, pregando o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus supra todas as carências deles. E também pelas populações do mundo que não foram alcançadas ainda. Inclusive a população de Moçambique, a Missão África. Que o Senhor esteja usando misericórdia com toda a população de Moçambique e com os irmãos da Missão África. Amém? Nós vamos também clamar aos irmãos que estejam aderindo à nossa campanha, essa campanha chamada Casa de Oração para Todos os Povos. Nós temos orado praticamente todos os dias da semana na nossa igreja, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelos nossos governos, pelos nossos bairros, pelo bairro Oswaldo, para que aquela população seja toda alcançada, para que Deus nos dê estratégia para que nós possamos alcançar toda a população do bairro Oswaldo. Orando também por essa parceria que nós estamos fazendo com a Igreja Manifesto, Nós vamos unir o nosso braço ao deles e vice-versa, porque nós temos muitos sonhos, muitos planos que os nossos braços não podem alcançar, mas sinergicamente, em união uns aos outros, nós vamos unir os nossos braços e nós vamos alcançar os nossos sonhos, nós vamos alcançar todos aqueles que é da vontade do Senhor que nós alcancemos. A Igreja Sal da Terra Martins e a Igreja Sal da Terra Manifesto. Amém? Quero lembrar os irmãos também da nossa campanha chamada Projeto Jericó, que todos os domingos às 18h30, nós estaremos saindo da porta da nossa igreja e caminhando em oração pelas ruas do bairro Oswaldo, clamando ao Senhor que quebre todos os muros que prendem o bairro Oswaldo ao pecado. Todos os muros que têm escravizado toda a população do bairro Oswaldo. Amém? Nós contamos com todos vocês para nos ajudarem em orações com seus dízimos e ofertas nesses projetos que nós apresentamos. Vamos orar também por aquelas famílias que estão enlutadas, a família da pastora Flávia, a família da dona Ramisa, que perdeu um ente querido, a família dos nossos queridos irmãos que têm pedido orações todos os dias no nosso grupo. Vamos nos lembrar de estar orando uns pelos outros todos os dias da semana. Amém, meus irmãos? E vamos agora também ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse culto abençoado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que nos conduziu durante esse culto. Te agradeço por cada louvor, por cada oração que foi levada até o Senhor,
pela ministração da palavra. Certo, Senhor, de que nós não seremos mais os mesmos depois desse culto, depois desses louvores, dessas orações e desta palavra ministrada. E eu te peço agora, Senhor, mais uma vez, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vida de cada um de nós que estamos participando desse culto, quer seja no celular, na televisão, nas nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheios da Tua presença, em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.